Tá legal você que ligou e participou, muito obrigado. Vem chegando aí a Voz do Brasil. Tchau, valeu! Em Valinhos, terra do figo roxo e vales e montes mil, começa agora Podcast Nova Vida. E aí, galera, estamos começando agora o nosso podcast, né? Não sei se você sabe o que é isso. O que é isso, Danilo? Podcast? Boa pergunta. É uma rádio offline. Uma rádio offline. Você pode ouvir a hora que você quiser, não precisa sintonizar, a gente não tem grana para pagar uma rádio para você sintonizar um lugar, então a gente resolveu fazer um podcast, que é uma coisa que está crescendo aí no meio aí da tecnologia. Então, qual que é a ideia principal desse podcast, Danilo? A ideia principal é uma reunião. Ih, travou. É o seguinte, é uma reunião que a gente vai fazer aqui. Não é bem uma reunião, porque a gente vai estar falando, né? A gente vai trazer convidados, a gente vai estar falando sobre vários temas, né? Temas hoje do cristão, da juventude cristã, da juventude que também não é cristã, daquilo que é lícito, daquilo que convém, daquilo que não convém. A gente vai estar falando de vários assuntos aí, e a nossa ideia é fazer um programa extensão. desse. Uma extensão daquilo que a gente vê no sábado, né? A gente já tá com ideia aí de fazer também uma célula para jovens, né, Danilão? Exatamente. E aí Jovens, a gente poder fazer a diferença no nosso meio, na nossa igreja. E aí a gente criou este podcast para você poder também acompanhar, ver semanalmente, aí uma vez por semana a gente vai estar tratando de um assunto. Inclusive esse assunto pode ser um assunto que foi tratado no sábado passado, ou vai ser tratado no sábado presente. Exatamente. Né? Espero que vocês gostem aí, galera. E a gente já preparou um tema hoje para começar, né? Hoje tá eu e Danilo aqui fazendo esse podcast. E qual que é o tema, Danilo? Agora eu não vou travar, hein? Missões, isso é para mim? Missões, isso é para mim? Né? O que você acha? Né? Missões, é pra você? Não é? Será que missão é um chamado, Danilo? Ou será que missão é pra todo mundo? Missões é pra todo mundo? É o que eu tava pensando hoje à tarde. Será que, missão é pra quem é chamado ou a missão, missão é a mesma coisa que evangelismo? Missão é a mesma coisa que evangelismo? Não sei. Então a gente vai estar vendo aí, né? E a gente pretende fazer aí mais de uma semana com isso. Né? Já vou adiantando aqui que a gente pretende trazer um convidado. Não vou falar quem é ainda, mas a gente vai trazer um convidado que entende desse assunto, que viveu isso, exatamente. Que vive isso. A gente vai falar que ele já viajou pra África. Que ele foi pro Zimbábue. A gente não vai falar. Ele nunca foi pra Moçambique. Não foi. E ele não ensinou Lima Cocorô pra gente também. Exatamente. Entendi. Quando ele vier, a gente vai cantar Lima Cocorô com ele também. Quem é essa pessoa. Legal. E a gente vai estar comentando também várias coisas aí do mundo da internet. Né, várias coisas que acontecem durante a semana. A gente vai fuçar no seu Facebook também. Exatamente. Né? Você não vai estar vendo, mas a gente vai estar fuçando. Né? Então, se você divulgando. tem um namorado que não existe, a gente vai descobrir também. Exatamente. Entendeu? Se você tá namorando e ninguém sabe, a gente descobre também. É isso mesmo. Então, beleza, Danilo. Vamos lá pro tema, então? Vamos pro tema. Beleza, então, Danilão. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho. E é isso aí, galera, voltando aqui com o nosso tema, missões. Isso é pra mim? Era isso mesmo? Exatamente, esse é o tema de hoje. Beleza, então a gente sentiu no coração de falar sobre esse tema, Mas né? que musiquinha você colocou nessa entrada agora, hein? Eu tinha que colocar uma musiquinha que tem a ver com missionário. Ah, entendi. Sacou? Lógico, meu. O negócio, você tem que entender que tem graça. Produção. Tem graça. A produção pensou várias horas pra colocar essa música. Não, lógico, isso é uma coisa estudada. É um negócio estudado, inclusive de nível internacional. Falando em nível internacional, nossa convidada. Nossa, é verdade. Hoje a gente tem uma convidada pra falar, pra ajudar a gente, pra ler o texto aí, falar sobre missões também. Quem que é, Danilo? Com muito garbo e elegância. Chamamos no nosso estúdio. Chega aí, pastora. Pastora G. Pastora G. Vocês conhecem a Pastora G? Você conhece a Pastora G? Tô conhecendo agora. Ah, legal. Show de bola, hein? Gente boa. Vamos falar um oi pra ela. E aí, Pastora G, tudo bem? Olá, tudo bem?
Tudo bem, pastor. E você? Tudo bem também. Legal, legal. Já deu pra conhecer a pastora Gia aí, né? Estamos conhecendo. Legal, legal. Inclusive, pastora Gia, você quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Sim. Pra quem que você quer mandar um abraço, pastor? Um beijo. Gostaria de mandar um beijo para o Fabiano. Que Fabiano? A gente conhece o Fabiano, mas... Fabiano, beleza. O Teodoro? O Fernandinho. Ah, o Fernandinho. Você viu, pastor? Então, pode mandar aí. Não, pode mandar um abraço então. Um beijo, Fabiano. Ô, louco, um beijo pro Fabiano. Fabiano. Isso aí. Fabiano. Legal, legal. Isso aí mesmo. Então já tá aí aproveitando a nossa audiência aí, que é alta, né, Danilão? Opa. Então o mundo inteiro pode ver a gente. Vamos falar então, qual que é o texto, pastora? Mateus 28, 19. Abram suas Bíblias em Mateus 28, 19. Lê aí pra gente. Quem achou, diga amém. Quem achou, Quem não achou, amém também. Não, beleza então. Então, lê aí pra gente o texto então, pastora. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Legal. Amém. É isso aí. Então, galera, continuando aí o nosso tema de hoje sobre missões, eu queria saber, aí Danilão, o que você entende por missões, cara? O que você entende, o que é a missão? Missão pra mim é exatamente resumido nesse versículo, né? É o id por todo mundo. Então a gente às vezes acha que o todo mundo é lá na África, lá na Ásia, mas o mundo também é um mundo ao nosso redor. Nosso vizinho, no nosso trabalho. Então o id é pra todos, não só para um missionário específico. Legal, como o pastor Edmilson sempre fala, né? O id é pra mim, não é pra nós. Exatamente. Né? Porque a gente sempre tem o costume de generalizar, né? E aí a gente fala pra nós. E aí acaba, tipo, se o outro não for, também eu não vou. Né? Isso é uma coisa que tá deficiente hoje nas igrejas, né? Hoje a gente estava conversando agora há pouco sobre a igreja não se importar tanto com missões. É uma coisa que a igreja antigamente tinha, uma coisa que perdeu. Vinha um missionário, tinha um congresso, tinha uma programação, missões, tinha uma expectativa. Né? Você fala, pô, vai vir um missionário. Trazia música e trazia um pouco da cultura e você aprendia. Hoje em dia... Trazia os slides, lembra dos slides no manual? Lá não tinha PowerPoint na época, não tinha data show. Mas é verdade, né? Eu lembro quando eu era pequeno, assim, um missionário que veio, que marcou muito, foi o missionário Sérgio. Lembra de Roraima? Eu lembro. Lembro. Cavanhaque, assim, não era? Não, de Cavanhaque. De Cavanhaque era o outro Sérgio, que era da África, do Senegal. Tá. Era o dos índios, que tinha um filho, Oséias, a filhinha dele lá. E, cara, a gente aprendia muito, porque era um culto diferente, né? Não era um culto comum, porém era um culto que ele falava de como estava sendo. Né? Por quê? Porque a igreja também ajudava, né? o irmão, o missionário, e era muito interessante, porque você via também que os filhos dele, eles tinham engajamento, né? Algo diferente, assim, eles tinham, era assim, lógico, tinha que ser uma coisa que a família estava junto, né? Tinha que ser uma coisa que a família tivesse que aprovar. O próprio Sérgio conta isso. O cara era gerente de banco, e aí de repente ele falou assim, Deus falou comigo, eu tô afim de ser missionário. E a esposa dele confirmou, falou, não, Deus tá falando comigo isso também. Então é muito importante, mas o que eu tava querendo dizer é que a família, assim, os filhos, eles não têm a mesma criação que a gente, cara. Eles não estão vivendo a mesma cultura, apesar de ser da mesma cultura. Eles foram criados num lugar e foram totalmente para outro lugar, nada a ver. Né? Chega lá, os caras tudo meio pelado, sei lá, tudo cara pintada, né? E a gente fica olhando esse povo e se pergunta, só esse tipo de missionário é missionário ou a gente pode ser um missionário? Esse é o tema principal. Isso, lógico, a gente... É isso que a gente quer tratar, inclusive, né? A gente quer saber, porque assim, é lógico, é muito óbvio, né? A nossa resposta no final, não, a gente também é um missionário. Exato. Tá, mas a gente e aí, o que a gente faz? O que a gente faz para ser um missionário? O que vale, o que não vale? No sentido de, tipo, hoje, o que você tá fazendo para ser um missionário?
evangelismo é ser missionário? Você ir lá na rua, às vezes, uma vez no casa, faz tempo que a gente não faz evangelismo, né? Isso é ser missionário? Porque no versículo fala, ide, fazei discípulos. O pastor, domingo passado, falou que discípulo não é só crer, né? Ter o discipulado é imitar, né? Você criar imitadores de você. Não, com certeza. Né? E a gente foi tratado isso, inclusive, é verdade, Dani, nem tava lembrando. Qual que é a diferença? Né? O pastor até falou que se usa bastante a palavra crente, se aparece na Bíblia, aparece 2 ou 3 vezes. A palavra cristão também não aparece muito, mas a palavra discípulo, ela tá sempre presente na Bíblia. E o que é você ser discípulo? Né? Você fazer discípulo, além disso. Isso é um ponto muito interessante, assim. Mas, Danilo, eu queria deixar uma pergunta pra você, cara. Estratégias... que tipo de estratégia é válida na hora de você fazer a sua missão, fazer o evangelismo? É tudo válido? É um bom questionamento, porque ultimamente até saiu que MMA Gospel... MMA Gospel, né? Pancada de Jesus. Pancadão de Jesus. Funk, né? Carro alegórico no carnaval. O próprio rock, né? Você que é mais velho, você deve ter visto bastante isso. Eu sou um dos caras que apoia aí o rock gospel. Mas aí vem o funk gospel, o samba gospel. O que tá certo, o que não tá certo, né? Pra gente usar pra evangelizar. Será que isso também você... ter a música, evangelizar através da música? Que outro jeito você acha da hora de evangelizar, Danilo? Teatro. Teatro, seria comunicação criativa, né? É verdade, fala um pouco pra gente aí, o que você fez aí com o teatro quando você era moleque, aí, quando você era novo? Então, eu fiz parte do King Kids, que pra quem não sabe, é um departamento de adolescente da Jocum. Tem a Jocum, que é jovens com uma missão, e tem o King Kids, que era justamente para adolescente. E a gente usava o teatro, ia em rua, pintava a cara pra evangelizar. E foi uma época muito marcante que realmente eu aprendi que o primeiro passo é você mostrar que tem algo diferente. Não é a peça que vai salvar alguém, mas mostrar que tem pessoas que estão... Não é a música. Não é a dança. Exatamente. Dança também é usado bastante. É mostrar, né? É só pra parar a pessoa na rua. Acho que é o mais importante, assim. Às vezes a gente pode criticar, mas Deus sabe o coração das pessoas, mas o importante é a pessoa parar um pouco e pensar, porque é tão batida, Jesus te ama e não sei o que, mas às vezes com uma peça marcante, com uma música marcante, isso pode parar a atenção da pessoa. Legal, cara, legal. Eu queria falar de um negócio que eu acho que pra mim é é a estratégia top, assim, a estratégia eficiente. Se você souber usar com a direção de Deus, dá certo. Pra mim é célula. O que você acha da célula? Depois eu dou minha opinião. Sobre célula, é o que a gente sempre vem dizendo. Como uma estratégia de evangelismo é ótimo. Você faz justamente o versículo que a pastora G leu, que foi: ide, fazer discípulos, não é apenas ir, mas você faz pessoas, como a gente já falou, pessoas que te imitam, pessoas que andam com você, e a célula é justamente isso, andar junto, caminhar junto e ter um... A célula pra mim é um crescimento, cara. Exato. Célula pra mim é sinônimo de crescimento, não é à toa que o nome célula, né, porque se divide, de um faz dois, de dois faz quatro, e aí vai dobrando, né, e assim... o que eu vejo de vantagem na célula é o crescimento tanto qualitativo, tanto de qualidade, quanto de quantidade, né? Porque você tá ali no meio da igreja, né? A igreja é uma coisa assim que você vai para reunir, tá em comunhão com o pessoal, tudo, num todo ali, para adorar a Deus, né? E aí você acaba só conversando aquele papo de faz uma semana que eu não te vejo, e aí como que foi, ou então combina algo, né? A célula não. A célula é uma coisa semanal, íntima. Você tem proximidade. A gente, inclusive, na nossa igreja, a gente tem testemunhos aí, né? De pessoas que estavam há um tempo e não conversaram com ninguém. Né? Desculpa citar aí, mas o Erasmo mesmo é um... Solé. Solé. Erasmo. Solé. Mas é verdade, cara. Os caras... o Clodoaldo, eu sempre vi ele lá na igreja, assim, quando eu era aqui no tempo, ainda na Rua Campinas.
E ele sempre vinha na hora de ir embora. E ele mesmo fala, a célula foi um grande instrumento para ele poder chegar mais aos irmãos. Ele fez amizade, ele conseguiu abranger, ele perdeu aquela timidez. Então, a célula, ela é, assim, o culto nos lares, né? Se você não gosta do nome célula, pode ser o culto nos lares, né? Ou a reunião, chama do jeito que você quiser, mas é um jeito diferente, é um jeito, assim, muito eficiente, né? É algo que, se você souber levar na direção de Deus, sem aquelas regras, né, mirabolantes, sem aquela coisa, né, empresarial, assim, se você fizer com disciplina, assim, usando mesmo o reino como de direção, Deus, não pro reino, isso, não pela igreja, quantidade, né, nem pela bandeira da pela bandeira para levantar, né? Inclusive, isso é um ponto que eu quero tratar depois com você, Danilo, sobre estratégia de missões, também continuando nesse tema, nesse tópico aí do tema missões, mas é algo que você vai, se você consegue, em grupos pequenos, você forma o corpo. Identificar tipo justamente. uma escala reduzida do corpo. Aí já responde a pergunta do nosso tópico principal. Missão pra mim, acho que a célula responde exatamente. Sim, porque tá na sua casa, é um ponto estratégico e você pode chamar amigo, pode chamar quem for, não uma igreja, mas pra sua casa, ter uma convivência. Não, com certeza. Inclusive, galera, eu quero aproveitar aqui e já avisar que a gente já está planejando a célula dos jovens, né? E para você que quer um desafio semanal aí a mais, um lugar a mais, que vai servir pra gente bater papo, jogar um Play 3, jogar um outro jogo aí qualquer, um Uno, um baralho, sei lá, mas a gente vai estar adorando a Deus, a gente vai estar se reunindo, vai estar batendo mais papo ainda. A gente vai estar, assim, como que eu posso explicar? A gente vai estar mais em comunhão, a gente vai estar fechando mais e, assim, o principal objetivo nosso vai ser a gente também crescer, né? Ó, eu vou dar uma ideia de como a célula funciona, na minha opinião. Você já chamou um cara pra ir pra tua igreja? Essa pergunta não é pro cara querer eu ir ou não, mas você já chamou? É mais fácil pra você chamar o cara pra ir na igreja ou pra ir na casa do teu colega? Vamos lá que vai ter uma reunião. Nem Não, precisa não falar assim. Não fala que é célula. O cara nem vai saber o que é célula. O cara fala, vai ter uma célula. Vamos lá, beleza, vai lá, eu tenho meus amigos vão estar bilhões lá. no meu corpo. Exatamente. Não, mas é justamente isso. Vamos lá. E aí você chega a uma estratégia. Tudo vai virar no final em evangelismo. Você pode estar pregando do Adão e Eva que comeu o fruto proibido. Aí depois você chega no final e fala do pecado e fala que Deus morreu, que já explica o plano da salvação ali. Então, cara, na minha opinião, célula é um ponto muito legal, Danilão. Tem mais alguma coisa que você acha que... Acho que, tipo, é o começar a fazer, assim, não esperar os outros. Eu também tenho outro testemunho que, na minha faculdade, assim, o Impacto Jovem, que a Nazarena implantou, e que eu ajudo, às vezes dou a palavra, e tem o pastor Rui, que inclusive estava naquele barco lá na Itália, lá, que quase afundou. Ele contou o testemunho dele. Você procurar o campineiro do barco, você vai achar a fotinha dele lá. Deus cuidou de cada detalhe. Quase o Jack Dawson do século XX. Nossa, Deus... até a máquina da mulher dele, assim, que tinha perdido... A única coisa que eles tinham, assim, perdido, assim... nossas recordações das férias... Deus choveu e achou a máquina. Mas qual que é? No Costa Concórdia? Isso. Pô, da hora, cara. Não sabia que tinha. Eles estavam num lugar estratégico pra sair, pra não... pra ficar logo, tipo, onde eles jantavam era o lugar certinho pra poder sair. Depois eles pegaram o bote, não tiveram nenhum problema pra sair. Deus tratou de tudo. E ele dá a palavra, ele vai lá. Muitos jovens que poderiam estar lá no Bar do Nife, o famoso Bar do Nife. Bar do Intervalo. Bar do Intervalo. Já ouvi falar. Estão lá no intervalo com a gente, ajudando. Isso é uma paixão que eu tenho os 3 anos que eu tô lá na faculdade. E eu posso falar que eu fiz muitos amigos, muitos colegas que já foram, não estão mais na Unif, mas a amizade continua. Isso é ser missionário, assim. Tá lá na sua faculdade, no seu emprego, poder trazer um pouco a mais, não só o coleguismo do dia a dia. Legal. Ó, antes da gente passar pro próximo tópico aí, vamos pro quadro aí?
Vamos pro quadro. Então demorou, então. Vamos pro quadro Notícias Gospel aí. Beleza. O podcast Nova Vida apresenta Gospel News. Vamos lá então com Notícias Gospel, Danilo. Vamos ver o que tá Notícias rolando de nos crente, hein? sites. Gospels. Gospels? Gospels. Gospels. Não sei qual que é o plural de gospel, apesar de ser professor de inglês. Mas é o seguinte, só lembrando que a gente tá aqui apenas para comentar, entendeu? A fonte nossa são sites de notícias gospel. A gente não tá imitando o Danilo Gentili E a de gente jeito não nenhum. tá zoando, a gente tá comentando, a gente só Exatamente. tá comentando, é nossa opinião, não é de ninguém, é a minha opinião, do Danilo. Se você se só. ofender também, o problema é teu, beleza? Então é isso aí. Primeira notícia, Danilão. Vamos lá. Cardeal afirma que católicos brasileiros pagam em média R$1 de dízimo por ano. O que é cardeal? É norte, sul? É Não é cardeal. um ponto. Cardeal é tipo um bispo master. um apóstolo da Igreja da Igreja Católica, Católica. entendeu? Fica abaixo do Papa, Ah, tá. entendeu? E ele afirma, né, Só que que o cara, não sei, ele afirma que os brasileiros pagam em média R$1 de dízimo por Mas ano. se o salário mínimo tá tão pequeno, 10%, R$1, tá quase lá, tá velho. 10 conto o salário mínimo. Então, não, É. mas tem que entender, né, velho, que os caras não têm a mesma cultura que a gente tem, né? Não tem o mesmo ensinamento, assim, não tem o mesmo entendimento da Bíblia que a gente tem E outra, sobre as pessoas dízimo, falam né? que são católicas, mas não frequentam a igreja. E, tipo, acho que é dados do IBGE, né? Tipo, um monte de gente fala que é católico, mas a primeira vez que foi na igreja foi para ser batizado. Isso é verdade. A única vez. Você não é a nada, você é última vez. católico. Você não é Exatamente. nada, você é corintiano. Você não é nada, você... Ó, o corintiano que falou isso, hein? É? O corintiano que falou isso. Mas é verdade, cara. É verdade. Qualquer um fala. Né? Tipo, não gosta de rock, mas gosta de resgate. Já viu isso? É a mesma coisa. Sou eclético, aí gosto É de isso aí. tudo. Um cardeal, o Dom Odilo Scherz, trouxe informações sobre a arrecadação dos dízimos da Igreja Católica no Brasil. E aí, nisso, ele falou que dos mais de 130 milhões de católicos, é de apenas R$1 por ano. Não tá tão mal. 130 milhões de reais, pô. Dá pra resolver alguma coisa. É quase aí... uma quase- igreja mundial. É quase uma hora na Bandeirantes. Pô, dá. Por isso que não tem programa católico, né? Tá, na TV, velho. eles Que compram jeito? lá. Ou eles compram uma TV, tipo, ao século XXI, ou não faz. Não tem. Entendi. Exatamente. Legal. Vamos, próxima notícia então, Danilão. Gospel News. Ó, isso aqui é uma declaração polêmica. Polêmica. Na opinião dele, não temos nada. E também a ver. opinião que a gente dá é nossa. Exatamente. Vamos lá. Desde que o cristão seja pobre, o diabo não se importa com saúde ou família. Pobreza nesse mundo é sinal de fracasso. Quem que disse isso, cara? Não pode falar. Afirma o site da igreja. Vocês conhecem aí, né? Ela tem no universo. Ruslan, você tá fazendo errado. Não vai pra África evangelizar. O diabo não tá se incomodando. O diabo não tá nem aí pra África. Tá nem aí pra É isso África, aí. não pode ir lá. Tá errado isso aí. Então, mas beleza. Um site de uma igreja aí, vocês conhecem, não preciso falar o nome, publicou uma matéria sobre a prosperidade e a vontade de Deus em relação a essa área. Deus quer que você tenha uma vida farta, afirma o texto. Segundo o site dessa igreja, o diabo não se importa se o cristão tiver saúde, família estruturada e caráter, desde que não seja próspero. O diabo se importa tanto quanto o povo tem saúde. Ele não se importa, mas continua pobre quando tem uma boa família, mas continua pobre quando se liberta dos vícios, mas continua pobre. Ou seja, concluindo, quer que o diabo não te enche o saco? Seja pobre. Seja pobre, velho! Pronto, ó, tá resolvido. Você fica na míngua. Mas aí você Mas não. aí o diabo não te enche o nem saco. Deus, nem o diabo, né? Porque Deus não tá com porque você, Deus que não você tá tá com fora. você, porque Mas Deus, repete aquela Deus parte Deus do farta. Deus quer que você tá me ouvindo, entendeu? Eu tô-
você tenha uma vida farta. Então eu tô na vontade de Deus, porque É. a minha vida farta dinheiro pra gasolina, farta... Minha vida é bem farta. Farta dinheiro, farta mulher, Farta tudo. bastante coisa. É isso aí. Não vou comentar mais essa notícia aí. Próxima notícia, ó. Lembrando que é só comentário, hein? Vamos lá. Ó, essa aqui é do mundo das celebridades, hein, É Danilo? quase, é o novo Justin Bieber É o Gospel. Justin Bieber Gospel. É o Justin Bieber Bieber Você conhece Gospel. o Justin Bieber Gospel? Só que o cara é tão bom que só tem a primeira inicial do Justin. A É. primeira letra. É isso J. aí. De que eu tô falando? Já falei, J. É o Jota? J. Não, A. quem é o É J. Jeremy Camp? Não. Não. É o... Jesus? Não. Não, quem é? J.A. É J-A. o cara, velho. J.A. É o Justin Bieber Gospel. Vocês conhecem. Ou se não conhecem, procura lá no Raul Gil. Que ele é tipo o Justin Bieber moreninho. É isso aí. J. Fãs colocam frases sobre o cantor entre os assuntos mais comentados do Twitter. É isso aí, cara. Ó, vê se te lembra alguma coisa, hein? O cantor J.A. foi tema de uma hashtag no Twitter, que ficou entre os assuntos mais comentados na rede social, o Twitter, durante o dia 24/4. Foi, que dia foi? Ontem? 24, antes de ontem. Anteontem, a gente tá gravando no dia 26, então. Não era pra falar. A frase Orgulho Família JA foi uma mobilização de diversos fã-clubes do É Brasil. O cara nóis, tem fã-clube. família JA, mano. Não, a família é igual a família Restart. É isso Família, aí. não, família Tia Lendral, Não mexe mano. comigo. É família É, Restart, isso aí. família Tá JA. certo, adorar a imagem não pode, mas adorar o ídolo aí. Não, mas o cara Fazer a não família. é, o cara não é ídolo, é família. Entendi, é tipo o irmão. É irmão. Ah, entendi. Entre os tweets, havia um trecho de música do cantor, comentários dos fãs sobre o trabalho dele, de acordo com informações do site Verdade Gospel. A JA ficou conhecido nacionalmente até do programa Raul Gil! Aê! Nesse ano lançou o seu segundo CD, A Essência. Cara, o cara já tem Segundo 2 CD. CD, velho. Ó, O cara tem 5 deixa anos. eu falar uma coisa aqui, Danilão. É. Nós tivemos banda com 11 anos de idade, a banda memorável Rabone, que depois virou Anastasis. Anastasis. Assim, velho, é um clássico. É tipo Janis Joplin de Valinhos, Lógico. entendeu? E o Jimi Hendrix era o Fast Wash. E aí, tinha também ó, os caras, como que chama a banda do Corse? O Skills. Skills, Os ó, caras lenda. cara era outro clássico, é tipo o Pink Floyd. Os caras eram melhor que nós, né? Então, Bem melhor. Janis Joplin é ruim. E aí, J.A. ficou conhecido nacionalmente através do programa Raul Gil, e esse ano lançou o seu segundo CD, A Essência. Bom, essa frase, segundo CD. A gente depois teve a banda Oni. Lançamos um CD. Não, um CD. A gente lançou umas Meio. músicas no Puro e Volume. Um CD velho. com 5 Tem- CDs. A gente vendeu 6 cópias. Exatamente. A gente deu de presente. Exato. E a gente pagou 600 conto no CD, eu lembro até hoje. E aí, depois gravou em casa a última música. Exato. E o cara tem 2 CDs, Cada, mano. com Ó, não tô criticando, com gente, só- 7 só- anos só tem falando. 2 CD. Quando ele tiver 14, vai ter. Vamos, 1 por ano. Vai ter 10. 10 20. CDs, velho. Quantos anos você tem? 14. Quantos CD você tem? 20. Ô, o cara é o Petra praticamente, já Cara- alcançou o Petra já. Com 20 anos o cara alcança o Petra. É isso E aí. com 28 ele morre de. É 27 aí. 27, né? Crente não tem essa Não superstição aí, não. Beleza, vamos pra próxima notícia. Nossa, mais uma. Mais uma. Tá. Não vamos falar o nome. Não vamos falar o nome. Irmãos, não vamos falar o nome. Irmãos, não vamos falar o nome aqui. Mas beleza. O bispo, né? 2 pontinhos, 3, 4. Se diz perseguido e afirma que é por isso que alcançou vitória aqui na Terra. Eu não vou ler a notícia, só vou falar disso aí. Com os comentários, Danilo. O que você acha, velho? Cara, eu acho que perseguir os outros apóstolos é normal, acho que é exatamente, tipo, você vitória, como você consegue velho, não, vitória? eu também acho Perseguindo. eu acho assim, cara, eu sou perseguido, É um- aí eu pego na Record e apoio o outro pro apóstolo, meu, tá resolvido. Eu persigo o cara Exatamente. também, é guerra, é nóis. É nóis, vamos Então- mexer com o Kaikai, vamos mexer com todo mundo. Vamos falar do Kaikai, vamos falar do imitar leão
no palco, né? Inclusive foi ideia do Bonovox essa, hein? Copiada do Não, mas Bonovox. Kurt Cobain. Não, mas ele tava drogado. Aí ele não lembra de nada, pô. Kurt Cobain começou. Não, é, isso aí. Então, qual comentário que eu tenho pra fazer isso aí? Não sei, cara. A opinião do cara, velho. Na minha opinião, a opinião do cara, beleza. Se ele teve vitória e foi porque ele foi perseguido, bom pra ele, né? É isso aí, galera. E imagine, tipo, perseguido. Imagine quem tem perseguidores no Twitter. Não é um novo tema. Nossa, verdade, mano. Deixa eu achar aqui. Quantos perseguidores ele tem no Twitter? É o cara que não tem follower, ele tem per follower. Ele é perseguido, velho. Ó, pra você ter uma ideia. Aí, mas é isso aí. Se vocês quiserem, olha lá o... Não. Arroba o nome dele que vocês veem. Exatamente. Beleza? É que a gente é muito famoso, a gente não pode ficar fazendo propaganda assim, né, meu? Os caras vão fazer propaganda de... Pois vai que nós... mas se perseguir cara, a gente gente vai ser vitorioso. É, Então, Edir Macedo. por isso que o Valdomiro é vitorioso. É verdade. Porque ele persegue o Valdomiro. Edir Macedo, persegue nós. Não é ele que persegue, é o Domingo Espetacular, mano. Domingo Mas beleza, chega de falar dessas coisas. Vamos voltar pro tema, então? Vamos lá. É isso aí, então, galera. Qual que é o tema? O podcast Nova Vida apresentou Gospel News. É isso aí, galera. Voltando pro tema, vamos falar de coisa séria agora, tá boa a notícia aí. É o seguinte, o tema é missões, né? Como a gente estava falando antes. O tema, a gente falou sobre você ser um missionário, sobre você ter esse comprometimento aí com a palavra, comprometimento com Deus, né? Com a sua igreja, com você mesmo, porque o ID é para cada um e não pro nós, né? Como o pastor Edmilson disse. E agora eu queria falar um pouco, Danilo, sobre os caras que tomam isso como missão de vida. Não apenas missão, assim, tipo, além da vida dele. Não, ele leva isso pra vida, ele vive tudo. disso, ele abandona tudo, né? Que é o nosso querido missionário, né? Fala um pouco aí, Danilão, o que você vê sobre isso? O que te lembra aí quando você ouve a palavra missionário, no sentido de ser um cara que abandona tudo e vai pro campo? Acho que é uma coisa muito forte, assim. Não deve ser fácil, né? Tipo, você tem sua vida, sua família, acho que às vezes você vai comer num lugar diferente, a turma já, não, vem pra comer, não sei o que. Imagine você falar, eu vou pra Angola, de uma hora pra outra, você tem sua vida aqui, o que seus familiares... É o que voltando a falar, sem puxar saquismo, mas falando do pastor, ele falou, que é o versículo que ele pregou no domingo, aquele que amar menos a família, amar menos seus pais, é aquele que é discípulo de Jesus. Exatamente, é o que um missionário tem que fazer, amar menos todas as coisas pelo ID que Jesus mandou. Pela obra, né? Pela obra. Verdade, cara. Não, porque, assim, cara, são pessoas que escolheram, né, vamos dizer um pouco meio cético aqui, mas essa profissão, né, o cara abandonar tudo e o cara ir pra outro lugar, ir pra outro país, o cara ter problema, né, a gente conhece aí, por exemplo, o pastor Luzon mesmo, ele tá aqui no Brasil por enquanto, porque ele teve alguns problemas que ele teve que resolver e não tinha como resolver onde ele tava. Não tinha solução onde ele tava, não tinha tratamento, não tinha nada, e ele teve que vir pra cá, né? Mas você perguntar pra ele, pastor, onde tá seu coração? Ele não vai falar que tá em Valinhos, que tá em Recife, que tá no Brasil, entendeu? Tá lá no lugar de Deus, dele. A paixão dele tá lá na África do Sul, tá no qual que é o país mesmo? Moçambique. Né? E aí a gente vê que o cara tem uma paixão. E o cara aprende, lógico, ele é um cara, o pastor Luzão mesmo, ele é um cara estudado, é um cara que correu atrás de bastante treinamento, de bastante estratégia. É um cara que se você sentar, ó, você é jovem, você é velho, você é adulto, você é mulher, você é criança, que inclusive, na minha opinião, hoje na nossa igreja, não tem um cara melhor pra você interagir com ele, assim, de qualquer idade. Se ele tá com criança de 4 anos, ou se ele tá com pessoas de 90, ele vai saber, ele vai ter papo. Ó, tenta ouvir algumas histórias do pastor Luzão. Tenta, um dia, pede pra ele troca uma ideia com ele,
sobre algumas experiências de vida. No nosso podcast mais pra frente. A gente será ele. vai arrastar ele pra falar com a gente aqui, pra contar um pouco dessas histórias aí, porque realmente é muito interessante, né? O cara não tá no meio de pessoas que hoje o Brasil, que é um país que é um país aí emergente, né? Se você pegar a cultura do brasileiro, por exemplo, se tiver muitas pessoas, inclusive eu não fui, mas muitas pessoas que vão pra Nova York falam que é como você tá em São Paulo, só que um pouco mais moderna, né? A cultura é quase a mesma, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Diferente de outros estados, mas aqui em São Paulo a cultura é quase a mesma. É um país globalizado, então você não tem agora. País não, mundo. Não, o Brasil é um país, não sei se existe esse termo, mas o Brasil é um país que ele tá acompanhando, né? Se você, hoje, o Brasil não é aquele país que era há 60, 70 anos atrás, que é o Brasil é um país agrícola. 10 anos atrás. Não, o presidente lá, o Getúlio, acho que foi um desses. Não é Kennedy, o Kennedy dos Estados Unidos. Bom de história, hein? O JFK. Não, é o JK. O Kubitschek, ele que trouxe a revolução, né? O Kubitschek, eu tava confundindo com o Kennedy. E aí, evolução industrial. Antigamente o Brasil é um país agrícola. Hoje o Brasil não é um país agrícola. Ele tem o setor de agropecuária, de agrícola. Eu falei há 10 anos atrás que às vezes lançavam uma TV super assim, pra chegar no Brasil demorava. Hoje é o contrário. Hoje os caras não vê a hora de lançar no Brasil, né? Porque ganha 3 vezes mais, né, do que ganharia em outro país. Mas é isso mesmo. Agora, o pastor não tá ele não tá numa cultura que você vai chegar pra um cara que hoje você vai chegar, por exemplo, pra um francês. Você vai conseguir conversar se você falar o inglês ou francês. Você vai conseguir evangelizar choque, o cara. mas não é Há um tanto. choque todo não. Agora, o cara fala com o nego que o cara é orientado por feiticeiro. Exato. Ou ele fala com feiticeiro. Você entendeu? Então, imagina o que é o preparo, né? Tem que ter. O choque cultural, né? Inclusive isso é uma coisa que Deus prepara às vezes, né, o cara para isso, né? Não sei se você lembra, a gente tava falando de quando era pequeno. Você lembra da EBF, né? EBF. Lembra da EBF? A história da menina lá? Tifã. Do olho? Não, do olho, não é a Tifã. A Tifã é a moreninha. A do Armand, não, ó, fica feliz com a gente que a gente guardou, viu? Só se você minha estiver mãe escutando. que contou, né, velho? Hã? Minha mãe que contou. A do olho? Do olho, minha mãe que contou. Certeza? Certeza. A primeira vez, acho que fez a Nalva cantou. Ah, beleza, eu lembro da Nalva contando, eu não lembro do tamanho. Mas era a história de um menino ou de um rapaz? Da menina. De uma menina que ela não nasceu com olho claro. A mãe tinha olho claro, a irmã mais nova tinha olho claro, mas ela não tinha olho claro. Ela não tinha olho claro. E aí, essa história é verídica, né? É verídica essa história. E aí ela... A gente vai contar em 5 minutos que demorava um mês pra contar a história. A história era dividida em 4 domingos, 4 finais de semana. 4 finais de semana. Aí, mas era o seguinte, ela não tinha olho claro, ela era muito triste por causa disso. E ela orava pra Deus clarear o olho dela. Né? Teve uma vez que ela orou de vez, assim, e ela tipo, acordou crendo que o olho dela tava claro. Isso, aí ela foi olhar no espelho, não tinha olho claro, tava com o olho igual o meu. Profetirou. Isso aí. E aí, qual que é a conclusão dessa história? Não, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E qual que era esse plano de Deus? Ela virou missionária num país... Na Índia. Na Índia. Ela virou missionária na Índia. E ela tinha que cobrir... Não, ela virou missionária na Índia e lá tinha um racismo praticamente com pessoas que não eram do meio deles, né? E aí, ela sendo de um país, né, europeu, que todo mundo era clarinho e tudo, que tinha todo mundo olho claro, se ela tivesse olho claro, ela não conseguiria evangelizar esse país. Aí ela ia ter muita rejeição, ela poderia até conseguir, não vou falar que não. Mas ela ter olho escuro facilitou e muito. Ela até colocou pó de café no rosto, pra ficar um pouco mais de morena. Isso, mas o olho ela não ia conseguir disfarçar, né? A não ser que ela usasse Ray-Ban. Mas é isso aí, galera. Então, é um tratamento, assim, Deus facilita, Deus, ele, a gente vê, o próprio pastor João fala isso, de testemunhos, de coisas de dia após dia, né? Cada dia vivendo, e não é fácil, né? A perseguição realmente,
existe, né? E existe vitória nela também. Né? Não tô falando Mas financeira. não é a existe, vitória, exatamente, né? não é a vitória financeira. Mas é algo que a vitória é pro reino, né? A vitória que fala sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Não é ser rico, não é poder ser rico ou poder ser pobre, mas tudo posso naquele que me fortalece. Com certeza, né, Danilo? E outra coisa também que eu queria levantar aqui, Danilo, cara, qual que é a diferença de você, o que é fazer missão, o que é evangelizar, na sua opinião? Eu acho que o evangelizar é só um ponto da missão, é o começo da missão, é você ir lá e falar do evangelho. Mas a missão não é só falar do evangelho, porque, beleza, mas você discipular, você começar a pôr seus pensamentos, a pôr o cristianismo em prática na aldeia, na cidade, na casa da pessoa. Não é só você falar de Jesus e ir embora. É você ir lá falar. Isso aí é meio que meio batido até, né? Você já conhece Jesus? Tá lógico, é uma semente. Beleza, eu concordo com isso, mas eu acho que é um acompanhamento. Acho que tipo, né? O Billy Graham ele evangeliza milhares no estádio, sem criticar, no estádio tudo. Mas depois, se esses milhares não tiver um acompanhamento, vão se perder. A própria palavra da semente, a parábola da semente, né? Onde a semente for jogada, se a gente não for lá e regar, essa semente vai morrer. Sim, por isso que eu acho importantíssimo as reuniões, ou a célula, o culto de jovens, né? Se cada ministério na igreja puder fazer isso também, um culto de casais, coisa que tem, né? Outro ministério aí, Danilo, das moças. De dança. O ministério de dança com evangelismo. É uma ideia pra vocês, moças. Não, com certeza, né? E eu acho assim, cara, o que é evangelizar? É no mínimo você falar de Jesus e você transmitir. Imagina que você... Imagina não, né? Porque você ganha. Mas imagina que você ganhasse uma comissão por cada vida que você alcançar. Você não ia cuidar dela? As pessoas iam sair... Não, você não ia cuidar, mas existe comissão. A Bíblia fala sobre o galardão. Galardão. Então, inclusive, imagina do irmão Isaac, aí, o tamanho do caminhão de coroa. Mas Paulo fala, né, que ele se sente obrigado a fazer isso, né? Porque Paulo fala que ele se sente tão preço que Jesus pagou na cruz que ele não é nada mais que obrigação dele. Não, com certeza. Ele se sente, né? Ele se fala em Coríntios, né? Isso. Coríntios 9, se eu não me engano. Ele fala, eu sinto isso aí pra mim é uma obrigação. Não tem, eu me sinto mal se eu não fizer isso. Exatamente. Né? E ele compara uma corrida, né? Naquela época já tinha Jogos Olímpicos, creio eu, acho que sim. E aí ele compara com uma maratona, uma corrida. E eu tô cansando, tô correndo. E até um exemplo, que ele fala assim, eu vou correr pro alvo, né? E ele passa isso, ele transmite isso, né, pro povo, né, pra igreja de Corinto, né? Mais alguma coisa a acrescentar aí, Danilo? Agora vamos para o novo quadro. Vai ter um quadro agora? Estreante. Tava acabando. No primeiro programa, tudo é estreia, né? Não, hoje a gente tá começando hoje esse quadro, né? Não teve nos programas anteriores. Nossa, novidade. Qual é o quadro? Fuçando no Face. Não. Fuçando no Face. Fuçando no Face para a nossa alegria, é isso Para mesmo. nossa alegria. É isso aí, velho. Há uma divergência de opiniões aqui no tema, mas... Beleza, a gente vai escolher o tema, mas tem que ter para a nossa alegria, senão eu fico triste. Eu pensei no podcast pra ter uma vinheta que chamasse para a nossa alegria. Porque mas vai passar na moda. É a passagem da moda. Não, depois não inventa outra. Tá. Né? Família, JA, qualquer coisa, mas não inventa outra. Mas por enquanto a gente tem que fazer isso. O que a gente vai fazer nesse quadro, Danilo? Explica pra gente. Aqui a gente já falou no começo, né? Vamos fuçar a gente vai pegar o pessoal da igreja. A vida alheia da igreja. E a gente vai dar uma olhada aí, sem você saber, né? Você não sabe agora, a gente tá gravando. Quando você estiver ouvindo, você vai descobrir que a gente olhou no seu Facebook. Beleza? É isso aí. Então vamos olhar o primeiro, então. Pra começar, então, a nossa fuçada no Facebook aqui, a gente vai fuçar de um brother nosso, né?
Que inclusive a gente espera estar aqui ajudando a gente. É a fazer um maldade podcast. falar o nome É dele. maldade, Maldade. É isso aí. Maldade. Né? Inclusive, trate seus bichinhos com amor e Parmalat, pra quem não sabe, tomou. É o Dade. E aí, vamos lá, o Dade compartilhou uma frase aí do C.S. Lewis, né? Uma frase aí da Clarice Lispector. Lê aí pra gente, Danilo, mas lê com entusiasmo. Sempre seja você mesmo, Ava. A menos que você possa ser o Batman, nesse caso é melhor ser o Batman. Nossa, mano! Profundo. Eu não entendi. Hã? Eu não entendi. Tá, então eu vou ler de novo porque tem que ler pra você. Você é um cara receptivo. Seja você mesmo. A menos que você possa ser o Batman. Nesse caso é melhor ser o Batman. Tem Bruce Wayne que o diga. Beleza, é isso aí. Vamos pra próxima então. Vamos pra Vamos pra próxima. próxima. Olha lá, hein? Vamos ver o do Thiago Gaeta, hein? O problema das mentes fechadas é que geralmente vem acompanhadas de bocas abertas. Não é bonito, mas é profundo. Mas é profundo. Mas é profundo, é. É um buraco fundo. É isso aí. Muito legal, Thiago. Ah, sim, aqui tem uma frase, tem um pensamento que com certeza paira a cabeça de muitos jovens aí. E Jackie Chan também. Preciso de experiência para conseguir um emprego. Preciso de um emprego para conseguir experiência. E aí, como faz? Trabalho de graça. Aí não é emprego, aí você adquire experiência, é. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha. Tá Exatamente. certo, é isso aí. Mais algum pra hoje aí? Pra hoje. Frase que a Rebeca compartilhou. E ela colocou assim, ó, com certeza. Jamais deixe que a sua felicidade dependa dos outros. Elas não deixariam de ser felizes por você. Rebeca, temos que conversar. Temos que conversar. Vamos conversar, tô repassando pro seu líder mor, que é o João Ricardo, né? Pra sua outra Um líder, discípulo de Jesus não postaria isso. pra Vivi, pro Thiago, que é marido da Vivi, vai ser marido da Vivi, então ele vai ter base legal sobre você, vai ser seu cunhado, mor. Expulsar daqui. É, pra todo mundo. Do É isso aí. estúdio. Meu estúdio vai acabar. Então é isso aí. Beleza, Danilo? Beleza. Acabou o quadro, velho. Já vimos Acabou de o tudo. quadro, já vimos É de isso tudo. aí. Então, beleza. Vamos voltar pro tema pra encerrar, então. É isso aí. Fuçando no Face. É isso aí. Então, É isso aí. Danilo, eu gostaria de terminar a nossa. No nosso último tópico, a última coisa que eu queria discutir com você. É o seguinte, é um assunto que interessa até quem é mais velho, assim, quem é mais novo, não teve muito isso. Eu não vivi isso, mas eu sou da época e curtiu isso. Eu tenho saudade de um tempo que eu não vivia. Você também deve ter, você foi numa geração assim como a minha. Mas é o seguinte, nos anos 90 teve um movimento, né? Eu tava ouvindo esses dias, relembrei disso. Teve um movimento gospel, o rock, que aí veio aquela cambada de banda, né? Aquele monte de banda boa, banda da hora. E os caras, assim, tiveram que combater paradigma, quebrar modelo, tiveram que brigar com um monte de coisa, mas tinha um propósito, né? Não vieram só pra isso. O foco era evangelismo, né? Foi um movimento, né? Ele era evangelismo. E aí, esse movimento, cara, era assim, tipo, se você pegar um SOS da vida aí, de 91, 92, 91, uma terça gospel que eles faziam, né? Essa coisa toda, assim, esse movimento todo, cara, o público era dividido entre crente e não crente. E o crente que tava lá era pra evangelizar. E a banda que tava lá era pra evangelizar também. E hoje o que aconteceu? O movimento virou um monumento, né? Coisa que é um ciclo que é normal acontecer. Mas você pega esse movimento de renascer, marcha positivos. Não, mas eu não cheguei na minha pergunta ainda. Eu quero saber, hoje, o que acontece com o cenário musical, que é uma arma excelente para evangelista? Hoje a música gospel é pra crente. Não, acho que não é pra crente.
Porém, o cara, ele ouve... tá ouvindo um funk pancadão, aí na sequência vem uma música de uma cantora aí falando do sabor de mel. Aí depois volta pro pancadão. Acho que o problema não é... acho que tá alcançando vários lugares a música gospel. Não, beleza. Tem beleza. atingido. Então tá. Então eu vou te provar. Mas não tem influenciado. Então, vamos debater isso aqui então. Eu vou te provar que a música gospel. Usando o seu mesmo exemplo. Sabor de mel é pra crente. Essa é pra crente, mas não crente adquiriu essa cultura de consumir a música gospel por achar uma coisa gostosa. Bonita. É? Exatamente. Mas é justamente isso que eu tô te falando, Danilo. Hoje estamos numa situação, salvo exceções, que... É o sal exemplo, que não tá salgando. Isso, é justamente isso. Né? Tá botando mais água do que sal. Exatamente. Então, o que na minha opinião tá acontecendo? Virou uma coisa caquética, virou uma coisa mais fraca aí, entendeu? O que poderia ser feito, na sua opinião, pra mudar isso? Cara, acho que ser legítimo, né? Não se importar com o que tem música boa ainda, assim. Tem uma banda que eu escuto bastante, é Palavra Antiga, se procurar, ótimas músicas. Eles são legítimos, eles não confiam em ninguém, eles não imitam ninguém, não tentam fazer o que tá na moda, fazem o que eles gostam e tem o público deles. Não alcança milhares de pessoas, mas tem um público. Mas é isso que eu tô falando, cara, tem o público deles. Mas o que eu tô falando é que nos anos 90, né, eu te mostro uma entrevista que eu ouvi isso, inclusive tem gravado, era evangelismo foco, e não ter o público. O Resgate não queria ter o público deles, o Oficina não queria ter o público, eles queriam fazer um amontoado e falou, vai ter um monte de banda, e aí, porque também, lógico, eu entendo, né, vira monumento depois do movimento, mas hoje o rock não é tão forte igual era nos anos 90. Não é novidade, né? Acaba não é novidade, é justamente isso, né? Mas aí vem um outro problema, né? Eu não acho pecado, na minha opinião não é pecado você ouvir música que não é evangélica. Pra mim existe dois tipos de música, aquela que edifica e aquela que não edifica. Aquela que, talvez o terceiro, que não faz diferença nenhuma. Agora, se você tá ouvindo uma música que ela vai contra o princípio da Bíblia, aí ela te faz pecar. Aí você tá pecando porque você tá concordando, você tá ouvindo o que você tá gostando e você tá concordando com aquilo que... Só respondeu o tópico. Não, já vou voltar, mas você tá concordando com aquilo que agrada a Deus. Mas voltando naquilo, na minha opinião, não se tem mais aquilo lá. E eu sei que tende a ficar uma coisa mais fechada, uma coisa mais... Mas, cara, na minha opinião é uma ferramenta. Ó, a gente não via a hora de fazer o evangelismo, de chamar a banda, de convidar. E hoje não tem isso, não tem mais esse interesse. Eu acho que o problema é quando se perde a essência, né? Era o evangelismo. De repente uma banda mudou de gravadora, aí a rádio da gravadora começou a boicotar a outra gravadora e virou um negócio. Mas foi uma coisa... A vaidade humana às vezes esquece da essência, né? Que foi o evangelismo, né? Foi, cara, foi um movimento que foi um divisor de águas na igreja. Mas eu acho que foi pra aquela época, acho que não funciona mais hoje, porque fazer uma marcha pra Jesus pra 5 milhões de pessoas hoje em dia é fácil. Sim. Entendeu? Não funciona mais você querer resgatar aquele rock do passado, aquele negócio... Porque hoje é fácil fazer isso, porque as pessoas vão pelo barulho, vão pela bagunça, e esquece que a essência não era o bagulho, pra mim o bagulho. Era pra mim chamar um amigo pra ele ver que era diferente. É justamente isso que eu tô falando. Hoje, você chama um amigo, não tô falando que não existe, né? Não tô falando, mas aqui a gente tá falando, a gente tem uma proximidade mais com Oficina G3, Resgate, mas eles não perderam a essência. Os caras não perderam a essência. Você vai no show. A conversão, palavra, os caras param no meio e falam. É isso que eu tô falando, é que não precisa mais estar na mídia pra estar... Mas é o que acontece, né? Do mesmo jeito que não precisa estar na mídia acontece, né? Na mídia gospel, que nem a mesma mídia, um cara que fez sucesso na Jovem Guarda lota show hoje também. Exatamente. Você entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer
é que hoje a igreja tem mais coisas assim. Hoje o meio musical gospel, ele cresceu. Graças a isso que aconteceu antigamente, ele abriu o leque. Então hoje você tem aí o pentecostal, que tem um forrozinho, você tem outras coisas, palavras, mas o que eu tô dizendo você tem louvor, né? Louvores, que isso, inclusive, galera, dá um tema, né? O louvor de antigamente com o louvor de hoje, né? As músicas compostas aí antigamente, desde de Martinho Lutero até hoje, né? Dá um tema isso, a gente vai tratar disso também, mas só dando uma puxada, elas, na minha opinião, elas assim, virou o que eu acho que virou um mercado. Isso, vamos tirar os caras que a gente julga que não perderam a essência. Mas virou uma música pra crente. A pessoa, quando vai compor uma música, ela pensa naquela música que vai edificar um crente. Entendeu? Por quê? Porque hoje tá na moda mais o louvor mesmo, né? Existe modismo na igreja, eu não vou negar que não existe. Eu concordo, eu acredito, assim como porque é feita por homens e isso acontece mesmo. Mas você tem uma palavra, assim, é música pra crente. O que eu tô querendo dizer é que acho que tem isso porque não tem mais essa barreira da pessoa. Você não precisa mais falar uma resistência. Exatamente, você não precisa mais falar a língua do cara do mundo pra chamar ele pra Cristo. Você fala a sua língua, o cara vai entender. Hoje em dia já tá uma coisa, a Globo, no domingo, começou promessas. Teve o negócio da promessa, então não é uma coisa que você tem que atravessar a barreira já foi atravessada, então eles não se preocupam em atingir quem não tá querendo esse tipo de música, eles já acham que já tá suficiente. Mas pra você ver, né, hoje o que aconteceu, ganhou, por causa desse trabalho feito anteriormente, ganhou uma influência, né? Hoje, você vê aí, na época de eleição, políticos querendo conquistar evangélico, né? Você vê nas emissoras quadros dentro de programas não cristãos, quadros evangélicos, quadros com pessoas do meio evangélico. Por quê? Porque se tornou algo forte. Alguém teve que trabalhar muito para isso, mas se tornou algo forte. Mas ainda a minha dúvida é o seguinte: por que tomou esse rumo de destruição? Lógico, é inevitável, né? Você vê, eu posso até te citar mais um que veio depois, o próprio Bola de Neve. Era um movimento Bola de Neve e tal, e aí, pô, cara, que da hora, eu quero conhecer, evangeliza no litoral, e aí começou a vir pra cidade e virou instituição de novo, não é verdade? Então, a gente tá lutando contra essa maré de coisas que vem aí que estão no nicho só. Fechou. Você concorda comigo? Fechou? Uhum. Fechou a casinha? Não é? Ó, você vai no show gospel. A gente foi no show em Hortolândia do Resgate. Meu, quantos não crentes tinham assim? Então, o problema é esse. Eu acho que não fechou. Acho que, misturou. A pessoa é crente, mas não precisa mais frequentar a igreja. Não tem mais um rótulo, entendeu? Tipo, eu sou crente, eu sou virou católico. Virou quase um católico, um país exatamente. De origem. A gente fala do católico porque é a situação do Brasil. Nos Estados Unidos o crente é a mesma Exato, coisa. tipo, a pessoa não tem mais um vínculo com uma igreja, um vínculo com... eu frequento tal igreja, mas se amanhã outra igreja abrir com um pastor que fale melhor, eu vou pra outra igreja. Isso é caótico, então, é triste, mas é uma coisa que a gente tem que resgatar, né? Uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas pessoas estavam lá no show, ouviram uma palavra que foi diferente assim, do que ela estava acostumada a ouvir na igreja dela, talvez. Sim, com certeza, né? Então é isso aí, Danilão. Vamos acabar por aqui o programa, né? Espero que vocês aí que estão ouvindo a gente no nosso podcast tenham gostado. Podcast Nova Vida, né? A gente espera fazer mais vezes esse programa, toda semana, uma vez por semana, né? Esperamos a aprovação de vocês aí e que Deus abençoe vocês aí, um bom final de semana, né? Provavelmente é sexta-feira que vai ser colocado, então hoje é sexta-feira, então amanhã a gente se vê no culto de jovens, esperamos vocês aí. Beleza, galera? Falou aí, até mais. Um abraço.